Olá pessoal, tudo bom com vocês? Eu sou o professor Carlos Salles e esse é o canal Ação e Reação, um canal feito para aqueles que querem aprofundar nos seus conhecimentos de física e matemática, ok? E hoje eu quero falar com vocês um pouco sobre a equação do segundo grau, ok? Tirar as suas dúvidas, deixe seu comentário se caso você precisar tirar alguma dúvida. Uma equação do segundo grau é uma equação do tipo ax² mais bx mais c. Okay? E a, b e c são coeficientes, são valores, números dentro do conjunto dos números reais. O a ele pode ser negativo, pode ser positivo, ele só não pode ser igual a zero. O b pode ser negativo, pode ser positivo, pode ser igual a zero, e o c também. Uma equação do segundo grau ela pode ser completa ou incompleta. Se ela tiver A, B e C, então ela é uma equação completa. Se ela faltar ou B ou C, ou seja, se o B ou C for igual a zero, então ela é uma equação incompleta. Vou mostrar isso na prática para vocês. No primeiro momento, quando se fala em equação do segundo grau, o seu objetivo é encontrar justamente o A, o B e o C. Quando você faz isso, vamos colocar o tipo da equação aqui para você comparar então. Por exemplo, nesse caso do exemplo 1, ax² mais bx mais c igual a zero. Quando você compara essa equação, x² mais 14x menos 32 igual a zero, compara com o tipo da equação, você logo descobre facilmente que é uma equação completa, é uma equação do segundo grau completa. Professor, por que é chamado de equação do segundo grau? O que determina o grau da equação é a variável x estar elevado ao quadrado, ok? Então, se nós temos x², é uma equação do segundo grau. É o caso aqui desse exemplo 1. Assim, nós vamos perceber aqui facilmente, pessoal, olha, que o A, o B e o C são esses valores que aqui estão. Por exemplo, não está fácil perceber que 14 é o valor de B? Qual que é o valor de C? Menos 32. E o A? Professor, não tem número nenhum aqui no A. Não, tem, porque o 1 é um elemento neutro da multiplicação, ele não precisa aparecer. Mas o A vale 1. Então, nesse caso, a equação tem A igual a 1, B igual a 14 e C igual a menos 32. Ok, pessoal? Essa é uma equação do tipo completa, pois ela tem A, B e C. Se faltar o B ou o C, então será uma equação incompleta. É o caso do exemplo 2. E aí eu já aproveito para ensinar a vocês como resolver uma equação incompleta. Quando eu digo resolver, eu estou falando de achar a raiz. A raiz é o valor para x, ou os valores para x, que anula a equação, que a deixa igual a zero. Façamos então. Olha só, você concorda que o A, nesse caso, parecido com o primeiro, é igual a 1? Então, o A é igual a 1 e o B? O B é igual a 6. Professor, como que eu sei que o B é igual a 6? Muito simples. B é o coeficiente que acompanha x. A é o coeficiente que acompanha x². E C, percebe que no C não tem x? Então, ele é o termo independente. Ok? Então, o B, nesse caso do segundo exemplo, vale 6. E o C? O C vale 0, porque não tem um termo independente. Ok? Professor, como que eu resolvo, então, nesse caso, uma equação do segundo grau? Nós vamos aprender a resolver todos os casos. Mas eu quero começar pelas incompletas, porque é mais simples de resolver, e posteriormente nós vamos resolver também as completas. Então, uma maneira muito simples de resolver essa equação é você escrevendo, vendo uma maneira diferente de escrever essa equação aqui. Você concorda que x² é x vezes x? E também que eu posso escrever 6x no formato de 6 vezes x.
igual a zero, ou seja, é a mesma equação. Vamos colocar agora o fator comum em evidência. Para quem não lembra ou esqueceu o que é fator comum, nós temos aqui duas parcelas, dois termos, né? E o x aparece no primeiro termo e no segundo termo. Então a gente chama esse x aqui de fator comum. Professor, por que não pode ser os 2x aqui? Porque no outro termo você só tem um x, não tem os 2x. Vamos colocar esse termo em evidência, esse fator em evidência. Fazendo isso, nós vamos ter aqui, ó, eu vou pegar esse x e esse x aqui, como se ele estivesse num só aqui, e vamos colocá-lo em evidência. Colocar em evidência significa abrir parênteses aqui, ó, ok? E você continua a equação do mesmo jeito. Tá? O que vai dentro desse parênteses? Exatamente aquilo que não foi colocado em evidência, no caso o x e o mais 6. Tá? O x aqui e o mais 6 aqui. Se você fizer esse produto aqui, ó, x vezes x, pela propriedade distributiva da multiplicação, você chega ao x ao quadrado. E x vezes 6, 6x, ou seja, é a mesma equação, só escrita de uma maneira diferente. Tá ok? Então, tem agora um princípio da matemática, muito simples na verdade, que é assim, olha só. Se você tem um fator vezes outro fator, e isso é igual a zero, de duas uma. Ou o A é igual a zero, ou o B é igual a zero. Coloca isso. A igual a zero, B igual a zero. Ou A é igual a zero, ou B é igual a zero. Aqui não é a mesma situação? Quem que seria o A? O x. E quem que seria o B? O x mais 6. Então, a gente conclui facilmente que x é igual a zero, tá? Que é o primeiro fator aqui. E x mais 6. X mais 6 igual a zero. Aqui se tornou uma equação simples, daquelas do primeiro grau. Eu posso pegar esse 6 aqui e passar para o segundo membro da equação, que ele vai negativo, vai ficar x igual a 0 menos 6. 0 menos 6 é menos 6. Aqui a gente achou, então, dois valores para x, não é mesmo? Achamos o valor x igual a 0, nós vamos chamar ele de x1 ou de x', né? E x igual a menos 6, nós vamos chamar de x2' ou de x2, ok? E esses valores, menos 6 e 0, são as raízes da equação. Para finalizar essa aula de hoje, pessoal, quero resolver mais uma equação de segundo grau incompleta, porém mais fácil ainda do que esse segundo exemplo. Olha só, essa equação aqui, ó, essa equação também é incompleta. Vamos ver por que ela é incompleta? Olha só, qual que é o valor de A? O A é 1. Você já sabe identificar o A. Qual que é o valor de B? Quem que é o B? Lembra? B é o coeficiente que acompanha o x. Mas aqui não tem x, só tem o x ao quadrado. Ah, então quer dizer que B é igual a zero. Você concorda que o B é igual a zero? Então agora, quem que é o C? O C é o menos 25. Olha lá, menos 25. Né? E como que eu resolvo essa equação? Muito simples. Essa aqui é mais simples ainda do que a primeira. Você tem x ao quadrado menos 25. Concorda que esse menos 25 passa para o segundo membro como mais 25? Aí vai ficar 0 mais 25. 0 mais 25 é 25. Né? Você aprendeu lá no 8º ano que para você eliminar esse 2 aqui, essa potência 2 aqui, você passa ele para o outro lado na forma de raiz. Então, como é que fica? Fica assim, ó, x igual a mais ou menos a raiz
de 25. A raiz de 25 é 5. Então, x vai ser igual a mais ou menos o 5. Daí nós vamos também ter aqui, nesse caso, x' e x'. Olha só, quem que será o x'? E quem que será o x'? Já está aqui na sua frente. O mais 5 pode... Vamos começar pelo menos 5. O menos 5 é o x'. E o mais 5 é o x'. E assim você encontra também as raízes de uma equação incompleta que falta o b. Ok? Então é isso, pessoal. Equações do segundo grau incompletas, ok? Aqui no canal Ação e Reação. Eu vou finalizando o vídeo por aqui. Deixa seu joinha e até o próximo vídeo. Obrigado.